Bem-vindos, vamos a uma aula explicando como construir o gráfico da função cosseno. Quem puder, antes de assistir a aula que fala do gráfico da função seno, já vai ter bastante coisa que é bem semelhante aqui, então eu sugiro que você assista primeiro a aula da função seno, depois a função cosseno, alguns conceitos que eu explorei lá de forma mais detalhada. Aqui, como vai ser igual, a gente vai acelerar um pouquinho. Então, quem puder, assiste primeiro a aula do seno e depois essa do cosseno. A curva do seno e do cosseno, se você desenhar ela completamente, elas são as mesmas, né? Até porque cosseno é o seno do complemento do ângulo, então são curvas parecidas. Existem até alguns livros de matemáticos que nem dão nome para a função cosseno, por se tratar teoricamente da mesma curva, mas a função cosseno é chamada de cossenoide. Aqui eu tenho o primeiro período de uma cossenoide. A diferença, o seno começa no meio aqui, o cosseno começa em cima, mas ao fazer todos os períodos, você vê que a curva é igual. Você consegue até uma função cosseno reescrevê-la como uma função seno. Então essa curvinha aí é a cossenoide. Aqui a função cosseno, da mesma forma que eu falei com o seno lá da forma genérica, a única diferença aqui, que ao invés de seno é cosseno, mas esses valores são exatamente iguais. Então o A vai ser o seu eixo central, ou o valor que vai deslocar o gráfico para cima, se for positivo, para baixo se for negativo. Lembrando que se não tiver esse número sozinho aqui, ou aqui, somando, subtraindo depois do parênteses, significa que o A é zero, o eixo central fica em cima do eixo X. Qualquer outro valor você vai colocar o eixo nesse valor, positivo ou negativo. Às vezes ele está aqui no começo, geralmente, algumas vezes podem colocar, principalmente quando for negativo, eles colocam aqui depois do parênteses, é o menos e o valor. Mas não tem um lugar correto para ele. O B vai falar da amplitude, né? Eu já expliquei lá no seno, B maior que 1 amplia-se o gráfico, né? Como se esticasse entre 0 e 1, ele vai ficar comprimido, vai ficar apertadinho ali, né? E o B igual a 1 também não vai aparecer, né? Vai aparecer só cosseno, significa que ele tem o seu tamanho original. O C e o D vão mexer com o eixo X, né? O C altera o período, depois tem a formulinha do período, e o D desloca o gráfico para frente ou para trás, né? Ele sofre uma interferência do C aqui também, mas os dois juntos ali mexem com a parte do eixo X. E o mais ou menos na frente do sinal muda o crescimento e decrescimento do gráfico, né? Apesar de se construindo com a tabela, você não precisa se preocupar muito com esse crescimento, né? Os pontos se organizam ali conforme você faz o seu gráfico. Eu tenho aqui o gráfico mais simples de cosseno, né? Cosseno de x direto, que é a cossenoide. Aqui está só o primeiro período, né? O que a gente chama de flutuação aqui, ó, o gráfico está subindo e descendo, a gente vai ver numa próxima tela, né? Esse é o primeiro período, o cosseno de 0 é 1, o cosseno de π sobre 2 seria o cosseno de 90 graus, é 0. Para π, que é 180 graus, cosseno vale menos 1. Para 3π sobre 2, que é o 270 graus, eu tenho novamente cosseno igual a 0. E para 2π, eu termino o período, volta a valer 1. Então esse aqui é o gráfico, o primeiro período da função cosseno de x, apenas cosseno de x. A gente vai fazer uma com todas as alterações possíveis. Vamos lá, domínio e imagem da função cosseno. Está aqui a forma genérica da função cosseno. Domínio da função sempre são os valores que o x pode assumir, como aqui o x, eu tenho aquela cossenoide traçando todo o eixo x, né? Então, tanto no seno quanto cosseno, o domínio da função são os reais. A imagem da função vai depender desse a e desse b, né? Se não aparecer, como o exemplo lá do cosseno de x, nem o a nem o b, não aparecendo o a, você considera como 0. Não aparecendo o B, você considera como 1. Então, lá no gráfico anterior, eu tinha aqui os valores 1 e menos 1, porque não tem aqui nem o A, nem o B. Aparecendo, você pode, sem construir o gráfico, determinar a imagem fazendo A menos B como menor valor e A mais B como maior valor. E aí é onde vai variar os seus valores do y, né, do cosseno. Se você fizer o gráfico, é só olhar o maior valor e o menor valor, que é
onde vai ser a sua imagem. Você pode determinar depois do gráfico construído. Aqui ajuda às vezes alguns exercícios, não pede a construção do gráfico, mas você precisa saber a imagem, né? Então sempre A menos B e A mais B, sempre os intervalos fechados, né? Porque esses pontos A menos B e A mais B vão pertencer ao gráfico, né? Vai ser o ponto máximo e o ponto mínimo. A flutuação, que eu disse que aparece sozinho no gráfico, mas está aqui. Também dá para fazer o gráfico sem a tabelinha. Vai ver numa outra aula isso. Então eu tenho aqui a flutuação para quando eu tenho mais, que é a cossenoide normal, igualzinho àquela primeira que eu mostrei, né? Ele começa com 0 valendo 1, ele decresce mais um pouquinho, depois cresce e cresce, né? Desce, desce, sobe, sobe. Se eu tiver aqui o menos antes do B, tiver menos cosseno, aí vai ser o contrário, né? Ele vai subir, subir, descer, descer. Fazendo com a tabela, a gente não precisa se preocupar com a flutuação, os pontos se organizam lá de forma automática, né? Mas quem quiser depois fazer sem o uso da tabela, quando for mais cosseno, o gráfico começa lá em cima, desce, desce, sobe, sobe. Quando for menos cosseno, ele vai subir, subir, descer, descer, começando, sempre começa e termina no mesmo ponto, né? Então, começa embaixo, termina embaixo para o menos cosseno, para mais cosseno, começa em cima e termina em cima. Período da função, o período do cosseno é igual ao período do seno. O único que tem período diferente ali é a tangente, né? Então, o período é sempre 2π dividido pelo módulo de c. O c é o número que está multiplicando o x ali, cuidado com as frações, né? Às vezes x sobre 2, o meu c vai ser meio, né? X sobre 3 é 1/3. Ou, se estiver multiplicando, coloca direto sempre período é positivo, então colocamos um módulo aqui. Se o número já for positivo, você pode desprezar o módulo aqui na hora de fazer para ganhar um pouco de tempo. Então aí temos o período, alguns exercícios cobram ali imagem, domínio e período. Então, sem o gráfico você consegue achar. Já pensando em como fazer o gráfico, a gente tem esse passo aqui que é o que vai alterar ali o quanto a função vai alterar, vai passar de uma linha para outra a tabela, né? Ou de uma assíntota para outra, né? Que no cosseno é 90 graus, dependendo da função, deixa de ser 90. Para a gente saber qual passo é esse, a gente pega o período e divide por 4. Então, calcula o período, pega esse valor, divide por 4, para saber de quanto em quanto você vai fazer o seu gráfico, ali de quanto em quanto no eixo X. O eixo Y você já, com a imagem e o eixo central, você já tem os valores. O primeiro período ali, o início do primeiro período, você pega sempre quem está aqui dentro do parênteses do cosseno, só quem está dentro do parênteses, igual a 0, resolve a equaçãozinha. Ou se quiser uma fórmula pronta, sempre menos o d, ou seja, esse cara que está aqui ó, dentro do parênteses, de sinal trocado, dividido por este daqui. Então, menos d sobre c. Dá no mesmo, né? Passa esse d negativo e o c multiplicando, você chega aqui. Aí você escolhe se você quer gravar para fazer automaticamente ou se você vai fazer passo a passo. Para mim, acho mais cômodo fazer a equação. Aí tem uma tabelinha, essa tabelinha aqui ela é padrão para o cosseno, assim como tinha uma tabela padrão para o seno. Então aqui eu tenho o valor que está dentro do ângulo aqui do cosseno do parênteses. Vai seguir esses valores. Confesso que a gente nem usa aqui, mas nos livros aparecem. Para quem quiser fazer, ao invés de fazer usando passo, eu posso pegar esse ângulo igualando a 0, depois a π sobre 2. Dá um pouco de trabalho, eu confesso. Novamente, o passo é mais simples aqui, né? Mas você pode fazer isso igual a 0, depois igual a π sobre 2, igual a π, e resolvendo equação por equação para achar os valores. Ou acha o passo, né? E a partir do primeiro vai somando aqui os valores, né? Então, para quem for fazer uma a uma, tabela útil. Para quem for fazer com passo, essa tabela nem é tão útil, mas para evitar problema com o seu professor, deixa ela lá. O x você vai colocar os resultados, a gente faz a conta para cada caso. O valor do cosseno também é padrão, sempre 1, 0, menos 1, 0 e 1. Aí, o final aqui, que é a equaçãozinha toda, né? A lei da função, você vai fazer os cálculos, lembrando primeiro a multiplicação e depois você faz adição ou subtração, dependendo do sinal. E aí, para fazer seu gráfico, você usa essa e esta tabela. Essa para o x, essa aqui vai ser o seu y, pontos, e esboça ali a sua curva. Bom, vamos a um exemplo aqui, ó. A função vai ser 2 mais 3 vezes o cosseno de x sobre 2 mais π.
Uma função cosseno, como eu disse, com tabela você não precisa se preocupar com o sinal. Vamos achar primeiro domínio, imagem e período. Então o domínio para cosseno são sempre os reais, não tem problema aqui, né? Você só vai se atentar ali se surgir uma divisão, alguma outra conta envolvendo cosseno, mas para trigonometria, para construção de gráfico é sempre o cosseno aqui, não vai ter muita coisa, não vai ter um x fora dividindo. Então, se a função é uma função cosseno, domínio reais, está aqui. Imagem da função, ó, a menos b, a mais b. O número sozinho menos quem está multiplicando cosseno e o número sozinho mais quem está multiplicando cosseno. Então, 2 menos 3, 2 mais 3. 2 menos 3 dá menos 1, 2 mais 3 dá 5, está aqui minha imagem. Ah, quero fazer no final, só pegar o valor mais alto e mais baixo e determinar a imagem. Período é o intervalo que vai se repetir, né? Aqui eu tenho 4π, como é que eu achei? 2π dividido pelo módulo de c. Está aqui x sobre 2. Então o meu c, o número que multiplica x, é meio. Então 2π pelo módulo de meio. O módulo de meio é meio, como isso aqui é uma fração, copia a primeira, que é 2π, multiplica pelo inverso da segunda, o inverso de meio é 2 sobre 1, que é 2. E aí 2 vezes 2, 4π, ou seja, o meu gráfico vai se repetir a cada 4π. O passo é o período dividido por 4. Então 4π dividido por 4 dá π. Então eu vou andar de π em π, esse gráfico fica mais simples, né? Quando fica de números inteiros ali de π, né? Não tem fração, fica mais fácil de fazer, né? O primeiro período eu vou pegar aqui o parênteses e vou igualar a zero. Então x sobre 2 mais π igual a zero. O π positivo troca de termo, fica negativo, então x sobre 2 igual a menos π, e o 2 que está dividindo vem para cá multiplicando, então x é menos 2π, esse menos 2π é onde vai começar o meu gráfico, né? Então, menos 2π, o início do gráfico. Aqui usando a fórmula, se quiser menos d sobre c, o d é π, então menos π, o c é meio, também inverte, né? O meio vira 2 sobre 1, que é 2, então menos 2π. Conselho, fica nessa aqui que a chance de errar é menor. Vamos montar a tabelinha. Aqui eu coloquei todas as contas, mas eu vou comentar uma a uma. Tem gente que gosta de fazer por linha, eu acho mais complicado, eu prefiro que você faça na coluna. Eu faço a coluna aqui e depois essa coluna daqui. Essas duas você pega daquele modelinho, né, sempre igual. Aqui eu alterei, né, o ângulo lá, ó, x sobre 2 mais π. Aqui o cosseno do ângulo. Aqui o x e aqui a expressão toda. Eu coloquei o y aqui para a gente lembrar que é o valor que vai no eixo y, que está f de x. Aqui eu coloquei y. Não vai te criar problemas colocar esse y aqui, não. A gente tinha achado o início lá, né, igualado a zero. Ó. Então, esse cara igual a zero, igual a 2π. Lembrando, de novo, pode fazer igualando aqui, ó. Mas você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 equações para resolver. Aqui a gente resolveu só uma e vai somando valores. Nesse caso que é π, fica até fácil de fazer a soma, né? Então, fizemos o primeiro, deu menos 2π. Aí eu vou somar meu passo. Ó. O valor encontrado na linha de cima, desce e soma o passo. Menos 2π mais 1π dá menos π. Desce esse valor e soma o passo. Menos π mais π dá zero. Desce esse valor, soma o passo. 0 mais π dá π, desce o valor, mais o passo. π mais π, 2π. Acabamos aqui o primeiro período. Então, matamos os valores de x aqui. Faltam os valores de y. Vou pegar os valores do cosseno e vou substituir aqui, ó, e fazer a conta. Lembrando, primeiro a multiplicação, depois a soma. Então, 2 mais 3 vezes 1. Primeiro 3 vezes 1, que é 3. 2 mais 3, 5. Se você quiser já copiar o resultado para a última, que é 1 aqui, ó, e depois também copiar as do zero. Ou você pode fazer numa a uma. São cálculos envolvendo 1, 0 e menos 1. Não tem muita dificuldade, né? Para o cosseno valendo zero, 2 mais 3 vezes 0, 3 vezes 0 é 0, mais 2 dá 2. Para menos 1, 3 vezes menos 1, menos 3, mais 2, então vai ficar 2 menos 3, ou menos 3 mais 2, que dá menos 1. 3 vezes 0 é a primeira multiplicação, cuidado não vai somar aqui, né? Aqui com 0 não tem problema, 5 vezes 0... Tá, você vai acabar errando. 5 vezes 0 é 0 e aqui o resultado dá 2, né? Então, primeira multiplicação. 3 vezes 0, 0. 0 mais 2
dá 2. E 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Você pode fazer os 3 primeiros aqui e copiar esses dois aqui, né? Que repete aqui o 0 e 1 também. Mas são contas simples, não tem problema refazê-las. Então, vou apagar aqui as contas, deixar só os resultados. Ó, fica uma tabela mais limpinha para a gente enxergar. Esses valores são os que usaremos no X. Esses são o que a gente vai usar no Y. Está aí destacado em cinza. Esses dois valores eu vou jogar lá no gráfico. Então, vamos montar o gráfico. A primeira coisa que a gente faz é pegar esse valor sozinho e criar o eixo central. Então, esse aqui é o centro do meu gráfico, vai estar por aqui, assim, espalhadinho, para cima e para baixo dele. Esse aqui é o centro do meu gráfico. Ah, se só tiver o cosseno, não tiver ninguém somando ou subtraindo, ele passa a ser o centro, passa a ser o eixo X, que geralmente já está até traçado no seu gráfico. Você não vai precisar fazer um eixo central, né? A gente faz um aqui porque a gente precisa de uma referência. Tendo o eixo X, ele já é sua referência. Então, se não aparecer sozinho, o eixo central é aqui no eixo X. Depois eu vou 3 unidades, que é o valor que está multiplicando o cosseno, 3 para cima e 3 para baixo. Que é aí onde saiu a sua imagem. Está aqui, ó, nos 2 mais 3, 5, 2 menos 3, menos 1. Aqui seria a nossa imagem, ó, menos 1 e 5, o valor de máximo e mínimo. Meu gráfico vai andar aqui dentro desse intervalinho. Depois, todos aqueles valores que eu achei do x, menos 2π, menos π, o zero não, porque está o eixo y, π, 2π, eu vou fazer umas linhas verticais aqui para ajudar. Está aqui, ó, no menos 2. Aqui como ficou 3, né, quase um quadrado, né, aqui tem π, que é 3,14 aproximadamente. Aqui tem 3, então quase ficou um quadradinho aqui. Feito isso, vai lá no seu gráfico, pega os pontos x e y e marca. Marquei aqui eles em rosa. Cada pontinho lá, ó, isso não é um V, tá? É uma curva. Então, na hora de traçar a mão, começa um pouquinho antes, passa pelo ponto fazendo a curva, e também não é uma parábola, não vai subir aqui direto não. Você vai vir um pouquinho antes, faz a curva, aqui embaixo também deixa bem claro que é uma curva, e sobe aqui fazendo uma curva e passa, né? Então, aí, com os pontos marcados, você pode esboçar o primeiro período, que é alguma coisa parecida com isso aqui. Parecida não, né? Como eu fiz no computador, é exatamente isso aqui, né? Isso aqui é o primeiro período desta função, né? É o primeiro período, porém, essa função pega todos os reais. Então, eu vou repetir aqui para frente. E aí, você pode fazer aqui a mão livre mesmo, sem respeitar muitos espaços. Como é de π em π, já dá para até fazer, se quiser, aqui no 4π. Quando for fração, é um pouco mais difícil de ficar achando. Mas vai tentando respeitar o mesmo espaço aqui, ó. Esse espaço aqui você tenta marcar para cá e faz a curva, para trás também, e você vai ficar com este gráfico aqui, ó. Esse aqui é o gráfico da função. Aqui eu deixei, além do período tracejado, para a gente poder diferenciar o primeiro período, que é onde você precisa ter uma maior atenção para a construção. Tudo bem? Então, esse aqui é o gráfico de uma função com todas as variáveis possíveis, né? Então, lembrando, se não aparecer o número, o a é 0. Se não aparecer alguém multiplicando aqui, é 1. Aqui, se não aparecer ninguém multiplicando, é 1. Sempre quem está multiplicando, se não aparecer, é 1. E quem está somando e subtraindo, se não aparecer, é 0. E aí você adequa seu gráfico. Quanto menos informações dessa, mais simples é o gráfico, né? Eu peguei aqui o exemplo com todas as variáveis possíveis, para você ver que não é um bicho de 7 cabeças, só requer um pouco de atenção ali. E praticamente uma receitinha de bolo, né? Então, a gente finaliza aqui a aula. Qualquer dúvida que aparecer, deixa aí no comentário e eu respondo para você o mais rápido possível. Bons estudos aí, um abraço, até mais, tchau!